Boa tarde, minhas amigas, meus amigos do canal Iraci Suas Artes. Olha, hoje eu quero deixar para você, meu amigo, minha amiga, que gosta de ouvir, momento de reflexão. Mas antes disso, eu quero fazer aqui uma breve propaganda. Não estou ganhando para fazer isso, tá, amigos? Só estou indicando para você, caso você queira ler, porque realmente esses dois livros são muito bons mesmo, faz toda a diferença. Se você é uma pessoa que gosta de ler, compre esses livros. Olha, é esse aqui, é da editora Viseu. O nome da autora é Daniela Rapado Bertasso e o nome do livro é No Meu Lugar Secreto. No Meu Lugar Secreto. É um livro curto, de letra grande, fácil de você ler. Então, compensa, é muito bom mesmo, amigos. Só estou indicando porque realmente o conteúdo deste livro vale a pena e vai fazer toda a diferença na tua vida espiritual, tá, meus queridos amigos que ouvem o que eu tenho dito aqui através da palavra do Senhor. Aí eu tenho um outro que eu já comprei há muito tempo, é Richard Exley. Eu não sei ler, gente, aqui o título, ó, o autor é este, ó. E o nome do livro é Cristianismo em Ação. Este livro aqui faz muito tempo que eu comprei, então eu não sei como está nas editoras. Este é recente, está nas editoras, aliás, nas livrarias, e você compra pela internet. Esse aqui eu não sei, tá, amigos? Mas se você marcar aí, quiser procurar nas livrarias, é uma ótima sugestão. É a editora Vida. O título é O Amor com Mangas Arregaçada, embaixo, né, aqui. Mas aqui, ó, Cristianismo em Ação. Gente, é muito bom esse livro, é muito bom. Aqui tá falando sobre a fé e sobre a intimidade que nós temos que ter com Deus, sobre o lugar secreto que é o nosso coração, a nossa intimidade com Deus. E aqui está falando sobre nós praticarmos a palavra de Deus, arregaçarmos as mangas e botar a palavra em ação. Muito lindo a leitura deste livro. Você vai se enriquecer espiritualmente. Vale a pena você ler, tá, meus amigos? Por isso que eu estou aqui indicando esses dois livros. Agora, outro livro que eu não posso deixar de indicar é a Bíblia Sagrada. Você pode adquirir esses dois livros que eu indiquei, mas em primeiro lugar, se você não tiver, compre a Bíblia. Este é o livro dos livros. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa para você obter o reino de Deus, tá, meus amados? Então, ali esses livros são indicações baseadas na Bíblia, tá? Então, o que eu quero ler aqui está no livro de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 46, que diz assim, o título é A Família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Então, é um título bem conhecido aqui da Bíblia Sagrada, que está no livro de Mateus, tá, meus amados? Então, eu gostaria só de compartilhar esses versículos da palavra do Senhor, dizendo o seguinte: olha, aqui Jesus estava com os discípulos. Discípulos eram aqueles homens que ele formou para seguir a ele e para dar continuidade à sua igreja espiritual aqui na terra. Enquanto ele estava com eles, ele foi ensinando, falando do reino dos céus, dando todas as instruções para ele, porque ele sabia que um dia ele iria ser morto, porque para isso ele veio, para cá, levar sobre os seus ombros os nossos pecados e depois ressuscitar para mostrar ao diabo, o inimigo das nossas almas, que a morte não teria domínio sobre aqueles que creem no nome dele, no nome de Jesus. Não ficariam presos na sepultura, mas teriam um corpo ressurreto, porque Jesus recebeu um corpo ressurreto. E esse corpo nós vamos receber quando nós formos arrebatados aqui da terra, ou quando o Senhor Jesus, no dia lá do juízo, onde o Senhor vai fazer a separação, né? Então, nós vamos ter um corpo diferente, um corpo espiritual, né? Mas aqui, amados, Jesus Cristo está se referindo à família. Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas meu filho, minha filha, ou um parente não compartilha com a mesma fé que eu tenho, não se importa com a palavra de Deus. Mas aqui o Senhor Jesus estava falando com os discípulos, a palavra de Deus. E quem chegou lá? A sua família carnal ali, a sua família da sua própria casa foi que chegou ali. Sua mãe, seus irmãos, e chegaram ali depois dele estar dando as instruções para os seus discípulos. Então, Jesus, quando olhou para os discípulos, falou: eis aqui, meus irmãos, minha mãe, minha irmã. Eis aqui, quem são eles? Quem são minha família? Por quê? Porque eles estavam ali dando prioridade à palavra de Deus. Depois é que chegou a família dele. Então, ele se referiu aos seus discípulos como família dele. Não que ele não quisesse dizer que a mãe e os irmãos não fossem família, mas ele disse que aqui estão os meus irmãos, minhas irmãs. A todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, estes são os meus irmãos, minha mãe, meu filho, meu parente. Entenderam, amados? Então, nós temos que entender que a família de Jesus é muito mais do que o que corre nas nossas veias, do que o sangue. A família tradicional, aquela família que vem de berço. A nossa família espiritual, que Jesus está dizendo aqui, é muito mais excelente do que essa família carnal, porque muitas vezes a família carnal, ela traz, não estou generalizando, estou dizendo que muitas famílias carnais, famílias de carne, de sangue, muitas vezes são pessoas que traz a própria discórdia dentro de um lar. Mas a família de Jesus, a família espiritual que Jesus estava dizendo ali, estes são meu pai, meu irmão, minha mãe, né? Minha irmã, aqueles que fazem a vontade do meu Pai celestial. Então, quem está alicerçado nessa palavra aqui, amados, não na família tradicional que tem o sangue correndo na veia, não. Não é essa família que Jesus está falando.
Jesus está falando da família espiritual, da família que ele veio construir aqui na terra, que ele veio levantar aqui na terra através do seu sacrifício. Tanto que antes dele ser morto, ele chegou em um e falou assim: olha, vem e me segue. Chegou no outro: vem e me segue, vem e me segue. Deixa tudo aí, vem e me segue. Porque ele conhecia o coração daquelas pessoas. Então, até hoje, ele está chamando: vem e me segue, faça parte da minha família espiritual. A família carnal pode fazer parte também. Lá na eternidade, podemos todos fazer parte. Mas Jesus veio para construir uma família espiritual. E é sobre esta família que Jesus está se referindo. Quando ele fala para aquele que veio trazer o recado: sua mãe está aí à porta, suas irmãs estão te chamando. Ele disse: olha, eis aqui a minha família. Eles estão ouvindo os meus ensinamentos. Então, para nós fazermos parte da família de Jesus, temos que ouvir os seus ensinamentos, temos que ler a sua palavra, temos que crer nele de todo o coração, temos que orar. Aqui nesses 2 livros que eu apresentei para você, amados, que aqui no meu lugar secreto, ensina como estar em comunhão com Deus, como estar com intimidade com Deus no seu lugar secreto. E aqui está ensinando como pôr em ação aquilo que você aprende aqui. Aquilo que você aprende aqui. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube, um garoto, acho que de uns 15 anos ou até mais, não sei, pelo semblante dele, porque o corpo não definia a idade. Ele só tinha o osso, só o osso e a pele cobrindo. Dava para ver tudo nele, assim, de costelinha, tudo. E ele ainda é paralítico, com as perninhas tortas. E ele estava tão desnutrido. Aí um irmão, aquele é um irmão para mim, ele chegou, estava colocando pão na boca daquela criança, colocando a caneca na boca daquela criança para que a criança tomasse aquele alimento e comesse daquele pão. E, a princípio, ele sustentou o corpo da criança. No vídeo apareceu. Depois já apareceu ele dando a comida na boca da criança. Depois já apareceu a criança por si própria, pegando do pão e pondo na boca e pegando da caneca e se alimentando. Então ela foi se fortalecendo. Por quê? Porque ela teve ajuda. Aqui está falando cristianismo em ação, amor com as mangas arregaçadas. Então é isso que Jesus ensinava. É isso que Jesus queria que todos entendiam e quer que todos nós entendamos, que Ele é a igreja, que Ele é o cabeça da igreja e nós somos a sua família. Mas para fazer parte dessa família, precisamos ler a palavra, precisamos ter intimidade com Deus, ter um lugar secreto e ter intimidade com Deus. E precisamos arregaçar as mangas e fazer o bem sem olhar a quem, porque não adianta você bater no peito e se achar o bom e não fazer o bem. Nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. Fazer sem achar que estamos nos gloriando, sem nos gloriar, fazer, muitas vezes podemos até falar que fizemos, mas para demonstrar àquele que também possa seguir o mesmo exemplo e fazer. Porque se a gente ler um livro desse aqui, ó, ele não está se gloriando, ele está ensinando. Então, muitas vezes, às vezes a gente pode fazer e falar, eu fiz, mas a gente faz e fala para que outros possam seguir o exemplo. Entendeu, meus amados? Mas Jesus quer exatamente isso, ter uma família que tenha intimidade com Ele e que tenha amor e ponha em prática este amor que Ele nos ensina. Amém, amados? Eu desejo a vocês um feliz 2024, repleto de muitas bênçãos, de muita paz, que Jesus Cristo dê entendimento
cada dia mais a vocês, que dê que vocês tenham uma família de sangue unida, feliz, e que todos creiam no nome de Jesus, que todos compartilhem o mesmo pão, que todos façam essa caridade que eu falei que o jovem na internet estava demonstrando que estava fazendo. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Não adianta nós termos fé e uma pessoa nos pedir um pedaço de pão e nós dissermos que não temos e não dar. Então a fé tem que caminhar junto com a caridade. Devemos amar, fazer a caridade e ter fé, porque assim podemos fazer parte da família de Jesus Cristo. Por hoje é só, meus amigos, meus amados, que Jesus brilhe no teu coração, esta luz divina que ele veio e mostrou através de uma estrela guiando aqueles pastores para encontrar Jesus, que é o nosso Rei eterno, que você possa tê-lo no teu coração. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.